Alô, galera alvinegra! Sejam bem-vindos aqui no canal Júnior Brasil. Saudade de vocês. Muito obrigado pela presença, pelas mensagens. Muito obrigado por você ativar o sininho, dar o like. A sua presença aqui é sempre muito importante. Vamos lá, a rodada. A rodada até não foi ruim para o Atlético. Ou seja, os adversários diretos, eles também não se deram bem. E o lado do Atlético? Você achou que o Atlético jogou bem? Primeiro, o Atlético teve dificuldades. Eu acho que diante destas dificuldades, o Atlético não jogou bem. O Atlético encontrou um São Paulo que veio com uma proposta muito definida. O time muito fechado, muito retrancado, com suas linhas muito compactas e linhas que não davam a facilidade para o Atlético trocar passes e entrar. O Atlético teve dificuldades. Do outro lado, não foi um Atlético mobilizado. Foi um Atlético que me lembrou aquele Atlético dos maus momentos do Turco. Um Atlético meio sem brio, um Atlético meio desorganizado em alguns momentos, um Nacho pouco inspirado e uma arbitragem que tirou o foco e prejudicou o Atlético. Isso eu vou falar daqui a pouco. Na soma de tudo isso, o Atlético acabou não se dando bem. O Atlético teve prejuízos pontuais por conta da arbitragem. Mas o Atlético não fez um jogo, e acredito que você deve partilhar dessa mesma opinião, para falar, foi injusto, o Atlético, pela bola, não estou falando pela interferência de arbitragem, pela bola. O Atlético não fez um jogo que a gente pode falar, não, o Atlético jogou demais, era para ter vencido de 2-3. Não, isso não aconteceu. A gente não viu o Atlético no abafa, na pressão. Teve sim, em alguns momentos, mandando na partida. Mas nem de longe foi um Atlético intenso, um Atlético que estava focado. E daqui para frente, principalmente nessa decisão contra o Flamengo, tem que ter mobilização. Tem que ter um Atlético com alma, com vontade, sem essa de escolher jogos, porque para muitos ficou essa impressão, que o Atlético escolheu, vamos segurar esse aqui, porque o nosso foco é o Flamengo. Se talvez tivesse ganhado, a exemplo de tantos outros jogos, o Atlético facilmente estaria na liderança do Brasileiro. Não adianta chorar o leite derramado. É o jogo contra o Flamengo. Lá no Rio, os caras estão muito mobilizados. Então que o Atlético tenha essa consciência de que tem que ter uma postura diferente. Entregar mais. Falando da arbitragem. Para mim, por mais que o VAR tenha que acionar quando é claro o lance e o lance interpretativo, deixa a opinião do juiz prevalecer, para mim não há nada de interpretativo no pênalti que o Miranda cometeu no Hulk. É interpretativo quando você tinha a primeira imagem, ali é interpretativo. Quando apareceu a câmera invertida, mostra que o Miranda não tocou na bola e veio igual um Scania derrubando o Hulk. Quer dizer, pênalti. No outro lance, que o jogador atleticano pediu pênalti, porque o São Paulino subiu, encostou aqui no braço, ninguém sobe assim. Ali para mim não foi. Agora, um lance para mim extremamente claro, e eu fiquei sem entender por que as pessoas não se manifestavam. O pênalti no Igor Rabelo. Ele foi seguro, ele foi abraçado. Isso atrapalhou a impulsão dele. E o comentarista de arbitragem da televisão falou, não, na hora que ele foi subir, ele foi solto. Cara, ele foi impedido. Ele não pôde se programar para falar, é aqui, esse é o momento, é agora que eu estou saindo, porque ele estava preso. Isso atrapalhou, mexeu com ele, então foi pênalti. Então, para mim, não há nada de interpretativo. E o Daronco tinha que ter ido lá e olhado no monitor se foi ou não. Falhou a comunicação, falhou o Daronco, faltou humildade a quem trabalha com a arbitragem dos dois lados e a visão, porque para mim, na minha opinião, sem ser dono da verdade, foram 2 pênaltis. No mínimo, ele tinha que ir lá e tinha que olhar. Por isso, o Atlético foi prejudicado. E que o Daronco não apite mais os jogos do Galo, pela polêmica envolvendo Hulk e Daronco, e o Hulk falou pelos filhos dele, recebeu quase que uma ameaça, fica inviável qualquer trabalho do Daronco daqui para frente, apitando os jogos do Galo. Que amanhã
Amanhã não, que quarta-feira seja diferente diante do Flamengo. Que venha a vitória, que venha a classificação, que seja um Atlético que entre com outro espírito. A gente sabe que organização, parte tática e técnica são fundamentais. Mas se o time não tiver alma, não tiver vontade de vencer, aí não tem jeito. Então que o Atlético entre de forma diferente, porque vale muito. Mas sabe o que vale muito mesmo? Você se inscrever aqui no canal Júnior Brasil, dar o like, ativar o sininho, mandar uma mensagem e falar para os amigos. Te agradeço muito. E vamos conversando, vamos falando e que venha essa conquista, porque é uma conquista seguir adiante na Copa do Brasil para o Atlético. É isso aí, galera. Valeu demais. Grande abraço a todos.